Olá, meninos e meninas, professora Ana Flávia. Mais uma vez estamos aqui com as nossas videoaulas de geografia, mais uma semana. E hoje vamos iniciar o nosso complexo regional amazônico. Vamos entender de que forma ele se desenvolveu com seu período de ocupação, colonização e desenvolvimento, quais as atividades começaram a ser colocadas em práticas, atividades essas econômicas, quais os estados que compõem esse complexo, lembrando que nós temos 2 estados que não correspondem à região norte, de acordo com o IBGE, mas no complexo amazônico entra dentro dele. Quais são esses estados? Maranhão e Mato Grosso. Vamos ver isso no decorrer da nossa aula. Além dos estados do Brasil, vamos entender por que outros países que fazem fronteira com o nosso país também entram nesse complexo regional. Estão preparados para a nossa aula de hoje? Posso começar? Uma bola a todos e vamos lá! O Complexo Regional da Amazônia é uma das 3 regiões geoeconômicas do Brasil. Lembrando a vocês que estudamos já em aulas anteriores sobre esse processo, onde o nosso país, o Brasil, quando se fala de regionalização, de acordo com o IBGE, ele é dividido em 5 regiões. Quais são elas? Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Mas além dessa divisão regional, nós temos uma divisão geoeconômica, socioeconômica. Região socioeconômica ou geoeconômica, dividido em 3. Quais são as 3? A Nordeste, que já estudamos, a Centro-Sul, que já estudamos, e agora a Amazônica, que é a correspondente à nossa aula de hoje. Seguindo, essa região socioeconômica amazônica, ela é a maior entre as 3 regiões, com aproximadamente 5 milhões de quilômetros quadrados, ou seja, 4,9 milhões, tomando mais da metade do nosso território brasileiro e abrangendo integral e parcial 9 estados. Por que integral e parcial? Porque quando a gente fala de parcial, significa que parte dele está dentro do complexo regional amazônico. Quais são esses estados que são parciais? Nós temos o estado do Maranhão, que é localizado na região Nordeste, de acordo com o IBGE. Então, parte dele, na geoeconômica, está no complexo amazônico. Nós temos o estado do Mato Grosso, que parte dele está na parte geoamazônica. Qual parte desses 2 estados corresponde? O Maranhão, a sua parte oeste, e o Mato Grosso, a sua parte norte. São os pontos específicos do território que correspondem ao complexo regional amazônico. Os demais estados, como Amazonas, Acre, Amapá, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins, é o território integral, ou seja, é todo o território. Lembrando a vocês, esses estados, Amazonas, Acre, Amapá, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins, de acordo com o IBGE, corresponde à região norte. Mato Grosso, de acordo com o IBGE, centro-oeste. Maranhão, de acordo com o IBGE, nordeste. Mas quando se fala de região geoeconômica, a parte oeste do Maranhão corresponde à amazônica, a parte norte do Mato Grosso corresponde à amazônica. Além desses estados que são localizados dentro do nosso território nacional, ou seja, do Brasil, nós temos países que fazem fronteira com o nosso país, ou seja, principalmente com a nossa região norte, que também entram nesse complexo regional amazônico por conta da floresta amazônica. Que países são esses? Bolívia, Colômbia,
Equador, Guiana Inglesa, Guiana Francesa, Peru, Suriname e Venezuela. Eles também correspondem a uma parte do nosso complexo amazônico por conta da floresta amazônica ter parte dela dentro desse país, ou seja, 40% do território da floresta amazônica é distribuído entre esses países da América do Sul. E nesse momento, vamos entender como funcionou o processo e ocupação do nosso espaço geoeconômico amazônico. O primeiro processo de exploração foi com as coroas portuguesas e espanhola, lá no período de colonização, descobrimento das nossas terras, divisão do território brasileiro em Tratado de Tordesilhas, onde Portugal ficou com a parte leste e Espanha com a parte oeste, onde só no final do século XIX, através da extração do látex, ou seja, da árvore da seringueira, a matéria-prima da borracha foi utilizada para a parte automobilística. Assim, atraiu a primeira leva de imigrantes nordestinos, correspondente a 400 mil famílias, para essa parte do Brasil, ou seja, para o ponto da região norte, para o ponto do complexo amazônico. Lembrando a vocês que quando a gente fala de migrantes, são as pessoas que se deslocam dentro do nosso próprio território. E migrantes, ou seja, com o I na frente, são pessoas que vêm de outros países para o nosso território. Então, inicialmente, a ocupação da região norte do complexo amazônico se deu através da extração do látex, ou seja, para o processo automobilístico da borracha, e foi marcado pela migração das famílias vindo do Nordeste brasileiro. Só a partir de 1960 e 1970, o governo militar criou o PIN, que significa o PIN, Plano de Integração Nacional, que colonizaria a parte amazônica e iria diminuir a pressão demográfica nos estados correspondentes à região Nordeste e a geoeconômica Centro-Sul. Lembrando que estamos falando de regiões Centro-Sul. Então, o que foi que o governo fez? Criou um plano de integração para diminuir esse fluxo de famílias saindo do complexo nordestino em direção ao complexo amazônico e do complexo Centro-Sul em direção ao amazônico, ou seja, cada território ficando com o seu ponto de desenvolvimento econômico. Depois, passou a ser percebido de forma internacional e no DIT. Por quê? Porque eles perceberam que a floresta amazônica, que era um dos pontos de maior exploração, não correspondia só a um território nacional, só a um território brasileiro. Então, eles expandiram por conta dos países que fazem fronteira com o Brasil, especificamente fronteira na parte da região norte, que também ocupa 40% desse território da floresta amazônica. A primeira ação foi a construção de rodovias, ligando Belém a Brasília, a segunda ligando Cuiabá a Porto Velho, a terceira Cuiabá a Santarém, a quarta a Transamazônica e a quinta a Perimetral Norte. Então, era interligando as regiões geoeconômicas à região norte para facilitar o deslocamento das pessoas com relação ao extrativismo, ou seja, a extração do látex e o favorecimento para a comercialização desse produto. As atividades agropecuárias e florestais que foram desenvolvidas nesse território está com relação à promoção do desenvolvimento do território, da população e das cidades, onde o governo contou com o intermédio do INCRA, onde ele organizou uma frente em 3 modalidades. Quais foram essas 3 modalidades? Pequenos núcleos urbanos relacionados com assentos migrantes nordestinos. O que eram esses assentos? As famílias que haviam se deslocado do Nordeste iriam ter terras para desenvolver a sua atividade agropecuária
e extrativista dentro da região norte, dentro do complexo amazônico, eles iriam receber essas terras para praticar principalmente a agricultura de subsistência. O que é essa agricultura? Aquela relacionada com o seu sustento. Tudo que eles produzem é para o sustento da sua família ou para um comércio local. Segunda modalidade, médias e propriedades rurais, vendidas para migrantes do Centro-Sul, com agricultura comercial altamente mecanizada. Aqui já entra o processo de latifundiários, de grandes fazendeiros, pessoas que têm um maior investimento. E por quê? Que a primeira modalidade era para os migrantes nordestinos e a segunda para os migrantes do Centro-Sul, e são características diferentes, porque os migrantes nordestinos eles não tinham condições financeiras para introduzir o mercado externo. Lembrando que 90% das migrações nordestinas era a população fugindo, principalmente do sertão, da seca, em busca de uma vida melhor. Então, eles não tinham investimento para essa área. Por isso, eram considerados pequenos núcleos urbanos. Já os migrantes que vinham do Centro-Sul eram aqueles que tinham condições financeiras, aqueles que tinham já uma visão voltada para o mercado externo, a exportação, e aí tinha a mecanização a seu favor, ou seja, as máquinas e uma grande produção relacionada com agricultura ou pecuária. Terceira modalidade, os grandes latifundiários, que já são as propriedades gigantescas, vendidas a preços baixos para as empresas nacionais e internacionais, ligada à extração de madeira, à pecuária e especulações. O que são essas especulações? São terras que poderiam ser desenvolvidas já a parte comercial, a parte industrial e a parte de urbanização, casas. Então, era tudo voltado já para quem tinha um grande poder aquisitivo, ou seja, era aqueles mais ricos dentro do nosso território. E por conta dessas ações de desenvolvimento do espaço socioeconômico do complexo amazônico, foram ocasionando grandes problemas ambientais. Então, o que a gente pode perceber? Que esses problemas são gerados como queimadas, o extrativismo mineral e vegetal de forma desordenada, desmatamento, a expansão da agropecuária, que acaba gerando a queimada por conta da terra para ser desenvolvido. A agricultura ela pode ocasionar um excesso de queimadas dentro de um terreno e o vento, em grande proporção, levantar essas queimadas para outras terras e ficar de forma descontrolada. Crescimento populacional, ocorre o desmatamento, poluição de rios e matas e a biopirataria, que é esses animais, principalmente animais com relação à floresta amazônica, que a gente só encontra nesse ponto, serem levados de forma clandestina, levadas de forma errada para países, para serem vendidos, para serem comercializados. Então, é a captura de forma ilegal desses animais e a sua comercialização, que podemos perceber, o que podemos notar, quando se tem o desenvolvimento de uma sociedade, quando se tem o desenvolvimento de uma população, para o nosso bem-estar precisa-se ter as melhorias com os grandes investimentos. Mas, ao mesmo tempo que se tem esses investimentos para o desenvolvimento da sociedade, também tem um ponto negativo, que são os impactos ocasionados no território. Então, nós temos as queimadas, as poluições, os animais sendo capturados, sendo caçados de forma errada, sendo comercializados, vendidos, tudo de forma ilegal. Então, tudo isso faz parte do nosso processo econômico, mas ocasiona grandes problemas para o meio ambiente. E chegamos ao fim, a nossa aula de hoje, ao nosso encontro, onde abordamos o início do Complexo Regional Amazônico. No decorrer da aula, eu expliquei a diferença entre esse complexo e a região norte com relação ao IBGE, que são duas modalidades, duas divisões dentro do nosso país. Vimos as questões das atividades agrícolas, industriais,
e extrativistas dentro desse complexo para o desenvolvimento e ocupação dos estados correspondentes, quais foram os principais pontos relacionados com o desenvolvimento econômico, e notamos também a questão dos problemas ambientais, onde esses problemas eles são ocasionados por conta do nosso processo de desenvolvimento econômico, onde dois problemas são bem gerados, bem recorrentes dentro dessa região, dentro desse complexo, que são os desmatamentos e as queimadas. São os principais problemas ambientais, não quer dizer que não tenham outros. Temos a questão da poluição dos rios, nós temos a questão da desordem industrial sendo implantada, por isso que agrava a questão do desmatamento e da queimada com a agricultura, com a pecuária e com a industrialização. Vimos tudo isso na nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado, que tenham compreendido. Vamos ficando por aqui. Até o nosso próximo encontro, onde vamos continuar esse nosso assunto. Até a próxima e tchau!